Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Boa noite, galerinha. Mais uma live. Boa noite, Weldson. Boa noite, Enzo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, André Moreira. Boa noite, Thales. Boa noite, Everton. Boa noite a todo mundo. Mais uma live. Vamos com tudo. Boa noite, Daniel. Boa noite, João. Boa noite, Fábio. Boa noite, Raquel. Vamos com tudo, pessoal. Mais uma live. Live top. Boa noite, Cleide. Boa noite, galerinha de todo o Brasil. Vamos entrando. Nossa live de hoje a respeito do auxílio-doença. Auxílio-doença é muito importante. Alteração. Inclusive dia 18. Dia 18 agora. Hoje, quinta-feira, dia 20, terça-feira, publicada a Lei 13.846 de 2009, fruto da reforma previdenciária. Já estou com ela aqui em mãos. Maravilhosa. Todo concurseiro deve ter isso aqui em mãos, viu, pessoal? O que é isso? É a lei. Onde você encontra isso? No Google. Se você sabe o que é Google, só é pesquisar lá no Google. Lei 13.846 de 2019. Só é pesquisar lá que você tem a lei seca, lei pura. Inclusive o materialzinho de hoje, que eu postei hoje. O materialzinho está excelente. Está excelente e com tudo atualizado de acordo com essa lei que foi publicada há 2 dias. Então, muitas mudanças mesmo. Então, o que é que a gente vai falar hoje? Auxílio-doença. Vamos falar a respeito do auxílio-doença. Que tipo de doença é essa? Que tipo de auxílio é esse? O que é isso? Onde vive, onde mora, o que come? Vamos falar a respeito dele. Boa noite, grande Luciano. Boa noite, meu povo. Vamos lá. Então, veja só. A gente já está quase que na metade desse direito previdenciário. Eu digo que quase porque o bicho é extenso. O bicho é extenso demais. A gente já tratou sobre muitos assuntos, segurados obrigatórios, pontos detalhados. Já falamos a respeito de quase metade do edital. Falamos sobre tudo. E o que é que a gente vai falar hoje? Já demos início às prestações do RGPS, que são previdenciários, que são beneficiários e serviços das prestações do RGPS. E hoje daremos início aos benefícios. Falaremos a respeito do benefício auxílio-doença, previsto no artigo 59 da nossa querida Lei 8.213. Vamos tratar desse assunto que é muito importante para a gente. E vamos com tudo, detonar tudo. Daremos início hoje, benefício do RGPS auxílio-doença, começando hoje. Estamos no nosso material 20. Material 20. Nossa live de número 20. E hoje é dia 20 de junho. Olha só que coincidência. Então, vamos falar do nosso querido auxílio-doença. O que é que ele traz de importante para a gente? O que é que ele vai agregar ao nosso conhecimento? Então, no nosso material, quero saber de vocês se a imagem está boa, se o áudio está bom, se tem algum ruído, se dá para continuar desse jeito.
Posso continuar? Posso iniciar? Ok. Vamos dar início a esse maravilhoso benefício, fruto de grande alteração. E o que é que a gente tem a falar desse benefício? Pessoal, estou usando como auxílio para essa live o que? Nada mais, nada menos do que a nossa querida Lei 8.213, impressa, lei seca, linda e maravilhosa. Estou usando. E o material que eu passei a manhã todinha organizando, fazendo o quê? Dizendo o que é conceito, dizendo qual o seu fato gerador, dizendo qual a data de início, dizendo quem pode ter direito ao auxílio-doença, com mais detalhes. Então, principal material para você compreender esse conteúdo. Lei 8.213, ou Decreto 3048, mas eu prefiro estudar pela lei. Eu acho que é mais didático o conteúdo. Não tem como eu substituir o decreto em vez da lei. Eu acho que o certo é estudar a lei e depois o decreto. Então, o que é que a gente vai falar a respeito do auxílio-doença? Artigo 59, para quem não tem o material, só é abrir no artigo 59 da nossa querida lei. Artigo 59 da Lei 8.213 de 91. E a gente vai trazer os principais detalhes da reforma previdenciária, publicada dia 18 desse mês. E vamos dar início agora. O que eu preparei a respeito desse tema muito importante para a nossa prova, que eu tenho fé que será autorizado esse ano e edital ano que vem, e só vai passar quem estuda antes do edital. É a regra, e eu creio que uma regra absoluta, só passa quem estuda antes do edital, compreende o assunto, revisa, faz questões. Então, chega de enrolação e vamos lá. Coloquei o material, para quem tem o material, coloquei no material o ponto 1, conceito. O que é o conceito do auxílio-doença? Coloquei dizendo que nada mais nada menos é o benefício previsto aos segurados em virtude da incapacidade temporária. Incapacidade temporária, não incapacidade permanente. Incapacidade temporária para o trabalho ou para atividade habitual. Por que atividade habitual? Por causa do segurado facultativo. O segurado facultativo, no seu fato gerador, ele não trabalha. Ele não desempenha atividade remuneratória. Ou seja, o seu fato gerador não é exercício da atividade remuneratória. O segurado facultativo, ele é o estudante. Ele é o jovem aprendiz. Ele é o segurado facultativo. Então, conceito previsto no artigo 59. Vamos ler o artigo 59, lei seca, lei pura para vocês. Artigo 59, o que é que ele fala? O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência. A gente já falou a respeito do período de carência. Já tivemos uma live a respeito disso e falamos detalhadamente do período de carência. Então, auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos. Onde que isso está previsto? Artigo 59 da nossa Lei 8.213. Então, esse é o conceito que a gente tem a respeito do auxílio-doença, e está previsto no artigo 59 da Lei 8.213. Outro ponto interessante que a gente tem a falar é a respeito do querido fato gerador. Qual é o fato gerador do auxílio-doença? Qual é o fato gerador do auxílio-doença? O fato gerador é a incapacidade temporária, não é incapacidade permanente, porque se for incapacidade permanente, o camarada terá direito à aposentadoria por invalidez, que é outro benefício que a gente vai ver posteriormente. Então, fato gerador, incapacidade temporária para o trabalho e para a atividade habitual, ou seja, abrange todos os segurados, porque fala em trabalho
ou seja, segurados obrigatórios que exercem atividade remuneratória, recebem dinheiro por sua atividade, e atividade habitual, que é a atividade habitual do segurado facultativo. Já vimos também em live passada. Então, falamos a respeito do conceito, falamos a respeito do fato gerador. Professor Jean Carlos, um grande abraço. Professor do Fox, mestre do Direito Administrativo, mestre da Lei 8.112. Grande abraço, professor Jean Carlos. E o terceiro requisito, falamos a respeito do conceito de auxílio-doença, falamos a respeito do fato gerador e terceiro quesito que eu coloquei. Qual é o terceiro quesito? Simplesmente requisitos. Quais os requisitos que precisam ser preenchidos para o segurado ter direito ao auxílio-doença? Requisito: incapacidade temporária superior a 15 dias. Superior a 15 dias, incapacidade temporária. Mais, ou seja, requisito cumulativo, mais a perícia do INSS. Então, quais os requisitos para se ter direito ao auxílio-doença previsto no artigo 59 da nossa Lei 8.213? Requisito: incapacidade temporária superior a 15 dias. Superior a 15 dias, mais perícia médica do INSS. A observação que eu coloquei a respeito dos requisitos é a seguinte: a perícia poderá ser realizada também pela rede de atendimento do SUS. A perícia poderá ser realizada também pela rede de atendimento do SUS, mediante convênio entre o INSS e os órgãos ou entidades do SUS, somente para fins do auxílio-doença. Então, veja, não é somente o INSS, não é somente o INSS que vai fazer essa perícia. Aqui está dizendo a observação: a perícia poderá ser realizada também pela rede de atendimento do SUS, que faz parte do governo federal, mediante convênio entre o INSS e órgãos ou entidades do SUS. Então, falamos a respeito do conceito, fato gerador, requisitos e o quarto. O que é o quarto? Porque no artigo 59, quando lemos, ele fala o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência. O período de carência do auxílio-doença. Qual é esse ponto 4 que eu coloquei aqui? Ponto 4. Qual o período de carência do auxílio-doença? A gente já falou a respeito do auxílio-doença, seu período de carência. Qual é o período de carência do auxílio-doença? 12 meses. 12 meses. Essa é a regra. Por quê? Porque aqui na lei diz o seguinte, artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência. Quando for o caso, é porque tem uma regrinha e tem uma exceção. Qual a regrinha? 12 contribuições mensais. Observação que eu coloquei no material: sem carência, caso o motivo da incapacidade temporária seja sem carência, não vai necessitar das 12 contribuições mensais. Quando for sem carência, caso o motivo da incapacidade temporária seja acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho ou não, ou doença grave. Onde que está previsto doença grave? Fala no artigo 151 da Lei 8.213 de 91. Então, entendido? Carência, 12 contribuições mensais, e quando for o caso, ou seja, a exceção, sem carência, quando for motivo de incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença grave. Outra observaçãozinha que eu coloquei aqui no material fala a respeito de doença ou lesão pré-existente à filiação. Doença ou lesão pré-existente à filiação. Caso a incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual seja decorrente de uma doença ou lesão anterior à filiação do segurado ao RGPS, não dá direito ao auxílio-doença. Ou seja, o camarada ele nunca foi filiado ao RGPS a nenhum regime. O camarada só soube o seguinte: ele só soube que tem um auxílio-doença e ele pode precisar do auxílio-doença. Aí o camarada ele nasceu com uma doença genética. E essa doença foi se desenvolvendo.
E ali, perto dos seus 18 anos, 19 anos, essa doença teve o seu laudo definitivo. O camarada, ele é diabético. Então, ele sabe, tem seu laudo comprovando que ele tem diabetes. E o que acontece? Acontece que ele diz, eu tenho diabetes e na Previdência tem um auxílio doença que será pago acima de 15 dias. Mas eu tenho uma doença. Então, eu vou me filiar como segurado facultativo para o RGPS. Eu quero receber esse benefício. Então, é o que está dizendo essa observação. Doença ou lesão pré-existente à filiação. Ou seja, o camarada tem diabetes e ele quer se filiar. O que é que diz? Caso a incapacidade temporária para o trabalho ou a atividade habitual seja decorrente de uma doença ou lesão anterior à filiação do segurado ao RGPS, não dá direito ao auxílio doença. Não dá direito. Está previsto onde isso? A gente lê o artigo 59. O que é que diz o parágrafo 1º? Parágrafo 1º. Se você tem o seu vadimeco, se você tem a sua legislação aí de lado, e a sua legislação não tem parágrafo 1º, ela está muito desatualizada. Sua legislação está muito desatualizada. Por quê? Porque terça-feira, dia 18, foi publicada a Lei 13.846 de 2019, fruto da reforma previdenciária, que antes só existia artigo 59 e parágrafo único. E agora, fruto da MP 871, e agora com essa lei, o parágrafo 1º diz o quê? Diz o seguinte: não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício. Aí vem a exceção, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. O camarada ele era doente e se filiou. Ele era doente, está afiliado, bonitinho. O que é que acontece? A sua doença se agravou. Ele está incluído dentro da exceção. Ele terá direito ao auxílio-doença porque a sua doença era 100 e agora a sua doença está 500. Um exemplo. Sua doença estava estável. 100. É filiado ao regime geral de previdência social e de uma hora para outra sua doença ficou 500. Então a sua doença agravou. Ele terá direito ao benefício auxílio doença. Isso está no parágrafo único, não? Não. Esse parágrafo único aí não existe mais não, viu? Não existe mais esse parágrafo único. Atualiza a sua legislação. A atualização saiu terça-feira, dia 18, que foi publicada a Lei 13.846. Eu vou decorar esse número. 13.846, fruto da reforma previdenciária, que alterou junto com a MP 871. Se o seu material está desatualizado antes a MP 871, seu material está desatualizado, jogue fora, não presta mais. Então, tem que atualizar. Artigo 59, parágrafo 1º, que diz isso. Então, continuando, falamos a respeito da doença ou lesão pré-existente da filiação. Isso dentro da carência. Quinto, o que é que fala o número 5 que eu coloquei? 13.846, isso mesmo. Pesquisa no Google aí que você já vai direto para lá. Texto atualizado. Ou então faça o seguinte. Digite no Google Lei 8.213 de 91 e clique no primeiro link. Será o site do Planalto. Já está totalmente atualizada. O meu material aqui já está totalmente atualizado. Tem o conteúdo que eu estou falando aqui. Ponto 5, ponto 1, ponto 2, ponto 3. E no finalzinho tem a lei completa atualizada de acordo com o site do Planalto, que é o lugar mais confiável de você buscar a sua lei. Então vamos lá. Falamos a respeito do ponto 1. Ponto 1 fala sobre conceito. Ponto 2, fato gerador. Ponto 3, requisitos. Ponto 4, carência, 12 contribuições mensais. E ponto 5, o que é que fala o ponto 5? Renda mensal. Renda mensal. Qual a renda mensal do auxílio doença? 91% de quê? Do salário de benefício. Não do salário de contribuição, que é aquela alíquota pequena. E sim do salário de benefício, que é aquele salário que o camarada recebe por mês. Por exemplo, se ele recebe 2.000,
ele vai contribuir com X para o INSS. Então, aquele X, aquele percentual mínimo, não será aquele que é o salário de benefício. Aquele é o salário de contribuição. O salário de benefício será em cima dos R$ 2.000. Então, decore, renda mensal, 91% do salário de benefício. O que é a renda mensal? Que significa a média aritmética simples, correspondente a 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Está previsto onde isso? Artigo 28 da Lei 8.213. E o benefício, o seu salário de benefício, a sua renda mensal, não pode ser inferior ao salário mínimo. Inclusive, isso é um princípio. Não pode ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque substitui a renda do segurado. Ok. Sim, aí nesse ponto 5 que a gente está falando de renda mensal, tem exceção. Coloquei a exceção no material. O que é que trata a exceção? A exceção vai falar o seguinte: caso o segurado exerça atividade concomitante e fique incapacitado temporariamente para apenas uma das atividades, ele perceberá o auxílio-doença, juntamente com a remuneração da outra atividade para a qual não se incapacitou, desde que o auxílio mais a remuneração iguale ao salário mínimo. Ou seja, se o camarada tem mais de uma atividade, não exerce somente uma atividade, se ele exerce, por exemplo, 3, e ele recebe e não atinge o mínimo, esses 3 fará parte do salário de benefício, como base de cálculo sobre 91% do salário de benefício. Não pode ultrapassar seu teto específico. Qual o teto específico do auxílio-doença? Não o teto do RGPS, o teto específico do auxílio-doença. Qual é o seu teto específico? Média dos últimos 12 salários de contribuição. Média dos últimos 12 salários de contribuição é o teto do auxílio-doença. É a média dos últimos 12 salários de contribuição. Decore isso. Outro ponto interessante que fala a respeito é o seguinte: não pode acumular com nenhum tipo de aposentadoria. Não pode acumular com nenhum tipo de aposentadoria, salário maternidade, auxílio acidente e seguro-desemprego. Ok? Não pode acumular com nenhum tipo de aposentadoria, que são 4: salário maternidade, auxílio acidente e seguro-desemprego. Ok? Poderá ser acumulado com auxílio acidente. O que foi que eu disse a vocês? Que não pode ser acumulado com auxílio acidente. Regra. Exceção. Poderá ser acumulado com o auxílio acidente desde que os motivos geradores da incapacidade para o trabalho e redução da capacidade para o trabalho sejam diferentes. Não são os mesmos critérios que foram admitidos. Por exemplo, o acidente foi X e não Y. Então, é isso que diz. Se for diferente, não for resultante daquele acidente, poderá ser acumulado com auxílio acidente desde que os motivos geradores da incapacidade para o trabalho e redução da capacidade para o trabalho sejam diferentes. Ok? Então, falamos a respeito do conceito, fato gerador, requisitos, carência, renda mensal e falamos também a respeito... Vamos falar agora do ponto 6, data de início. O que é que diz a data de início? Data de início tem 2 critériozinhos. Quais são esses critérios? Que fala a respeito do empregado e fala a respeito dos demais segurados. O que é que fala a respeito do empregado sobre a data de início? Data de início, quando se fala a respeito do empregado, a partir do 16º dia do afastamento. A partir do 16º dia do afastamento. Se requerer em até 30 dias. A partir do 16º dia de afastamento é a data do início do benefício. Se a partir do 16º dia de afastamento
requerer em até 30 dias. 30 dias. Então, falei de quê? Do empregado. E os demais segurados? Como que vai funcionar a data de início do benefício? Como que vai funcionar? Empregado, a partir do 16º dia. Se requerer, até 30 dias. E os demais segurados, como que fica? Demais segurados. Quais segurados? Doméstico, contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo. A partir do primeiro dia de incapacidade, se requerer até 30 dias. A partir do requerimento, se requerer após 30 dias. Demais segurados, a partir do primeiro dia da incapacidade. Se ele requerer em até 30 dias, aí sim será a partir do primeiro dia da incapacidade. Agora, será a partir do requerimento, se ele requerer após 30 dias. 30 dias. Ok? Outro ponto interessante que eu coloquei como observação. Está sendo cansativo, é cansativo estudar direito previdenciário porque é muito detalhe, é muita coisinha, muito detalhezinho assim e só detalhe que cai em prova. É cansativo demais, mas a gente vai terminar isso aqui. E a gente já está quase concluindo. Observação. Qual observação eu coloquei? Soma de atestados. Se quer uma questãozinha na sua prova a respeito do auxílio-doença, soma de atestados, estou dando para vocês agora a resposta da questão que vai cair na prova. Se quer a respeito do auxílio-doença, soma de atestados. O que é que vai falar a soma de atestados? A empresa poderá somar os atestados intercalados. A empresa poderá somar os atestados intercalados apresentados pelo empregado. O camarada que ele vai trabalhar e só... Camarada, vai trabalhar hoje? Coloca um atestadozinho lá, 3 dias. O camarada compra os 3 dias em casa, fica lá sem fazer nada, diz que está se recuperando. E quando termina os 3 dias, ele vai lá com outro atestadozinho, mais 5 dias. Fica lá em casa, meu Deus, amanhã eu vou trabalhar. Quando termina os 5 dias, vai lá com mais um atestado de 7 dias. Aí o que é que diz essa observação? Soma de atestados. Olha o que diz. A empresa poderá somar os atestados intercalados apresentados pelo empregado para somar os 15 dias de responsabilidade da empresa e afastá-lo para o INSS. Porque a partir do 15º, a partir do 15º dia, acima mais de 15 dias, ele pode requerer ao INSS o seu auxílio-doença. Antes disso, quem é responsável? A empresa. Então, desde que cumpra 2 requisitos. A soma de atestados precisa ser cumprido 2 requisitos. Quais são os requisitos? Os atestados devem possuir a mesma doença. O camarada está gripado, 3 dias, está em casa. Gripado de novo, continuou. Aí, entregou um outro atestado, 5 dias. Está gripado de novo. Vai lá, mais 2 dias. Está gripado de novo, está prestes a morrer. Vai lá, entrega outro atestado. Então, primeiro requisito da soma dos atestados, os atestados devem possuir a mesma doença. Outro requisito, falei de um, os atestados devem possuir a mesma doença. Qual outro requisito? Sejam apresentados dentro de um intervalo de 60 dias. Seja apresentado dentro de um intervalo de 60 dias. Mesmo atestado, mas os atestados devem ser apresentados por um prazo de até 60 dias. Ok. Entendi da soma de atestados. Outra coisa que eu vou falar para vocês é a respeito da reativação do auxílio-doença anterior. Veja só, reativação do auxílio-doença anterior. O camarada está necessitando de outro auxílio-doença e ele já teve um auxílio-doença. Então, observação. Reativação do auxílio-doença anterior. O que é que fala a reativação do auxílio-doença anterior? Fala o seguinte: caso o empregado, após a alta do INSS, o cara ficou bom, volte a se afastar por mais 15 dias, pelo mesmo motivo que gerou o auxílio-doença anterior, a empresa poderá afastá-lo imediatamente, sem ter que pagar os 15 primeiros dias. E o auxílio-doença anterior é reativado. É isso que quer dizer. A empresa não vai necessitar pagar os 15 dias
como pagou o auxílio anterior. Nesse caso, reativação do auxílio-doença anterior é o que diz. A empresa poderá afastá-lo imediatamente. A empresa poderá afastá-lo imediatamente sem ter que pagar os 15 dias, os 15 primeiros dias. E o auxílio-doença anterior é reativado. Ok. Terminou? Terminou nada. Terminou não. Está quase terminando. É muita coisa, mas eu estou quase terminando. Meia hora só. Então vamos lá. Ponto 7. Ponto 7, a gente vai falar o seguinte. A gente falou de data de início do benefício. E agora, o que a gente vai falar? Data de término do benefício. Data de início, data do término. Então, quais os motivos da data de término do benefício? Você pode raciocinar bem. Data de término. O cara está recebendo auxílio-doença. Quanto é que ele vai parar de receber o seu auxílio-doença? Veja só, o cara morreu. Tem como ele receber benefício se o cara morreu? O cara morreu, está lá enterrado. Tem como? Não tem como. Só se for espírito, mas não tem como ele receber o auxílio-doença estando morto. Outro, recuperação da capacidade para o trabalho. O camarada ficou bom, está recuperado. Então, o seu benefício cessa. Outro ponto, conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O camarada não tem condições mais de ficar direto com o auxílio-doença. Ou seja, o auxílio-doença é incapacidade temporária. O camarada está com incapacidade permanente. O camarada está ruim, está mal, está perto de morrer. Não pode trabalhar mais. Se trabalhar 1 hora, ele morre. Então, há a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Outro ponto, retorno voluntário ao trabalho, desde que a atividade esteja relacionada com a sua incapacidade que gerou o auxílio-doença. Essa é uma hipótese de suspensão do benefício. Retorno voluntário ao trabalho, o camarada não quer mais ficar recebendo auxílio-doença, ele acha que já está curado e quer voltar ao trabalho. Mas, desde que a atividade esteja relacionada com a sua incapacidade que gerou o auxílio-doença. E último ponto, que fala da data de término. Qual é esse último ponto? 120 dias. Caso não haja fixação de prazo determinado. Data limite, 120 dias. Completou, cessa o seu auxílio-doença. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falarmos aqui. Tem sim, está terminando já, terminando. Ponto 8. Veja só, falamos de 7 pontos até agora só a respeito do auxílio-doença. Ponto 8. O que é que fala o ponto 8? Espécies. E tem espécie de auxílio-doença? Claro que tem. Quais são as suas espécies? Esses que a gente falou até agora, esses 7 pontos, foram somente a respeito do auxílio-doença ordinário, do auxílio-doença normal, auxílio-doença que está previsto na lei. Então, o auxílio-doença possui 2 espécies. Quais as 2 espécies? Auxílio-doença, que é esse que a gente está falando aqui, e o auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença acidentário. O que é o auxílio-doença acidentário? O auxílio-doença acidentário é o seguinte, destaquei em pontos também. Quais os pontos que eu destaquei a respeito do auxílio-doença acidentário? Falamos de auxílio-doença, vamos falar da segunda espécie. Qual a segunda espécie? Auxílio-doença acidentário. Não é auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário. Qual o seu motivo? O motivo do auxílio-doença acidentário é tão somente o acidente do trabalho. Não é acidente de qualquer espécie, somente o acidente de trabalho. Beneficiários. Tem direito ao auxílio-doença acidentário somente o empregado, o doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. O que é que vai cair na prova? Vai cair o seguinte: segurado facultativo e contribuinte individual tem direito ao auxílio doença acidentário. Errado. Por quê? Quais são os beneficiários do auxílio doença acidentário? O que é que está dizendo aqui?
tem direito ao auxílio-doença acidentário somente o empregado doméstico, avulso e segurado especial. Decore isso e leve para a sua prova. Letra C. Estabilidade provisória no emprego. Veja o que fala o auxílio-doença acidentário sobre a estabilidade provisória no emprego. O empregado tem direito à estabilidade provisória no emprego de 12 meses somente a partir da alta do INSS. Auxílio-doença acidentário garante a estabilidade provisória no emprego. E D. FGTS. Durante o afastamento do empregado e do doméstico pelo auxílio-doença acidentário, a empresa e o empregador doméstico são obrigados a continuar recolhendo o FGTS. Então, o auxílio-doença acidentário a respeito do FGTS. Tanto a empresa como o empregador doméstico, eles são obrigados a continuar contribuindo para o FGTS. E, ponto E, acidente do trabalho. Acidente do trabalho. Existem 3 tipos de acidente do trabalho. Quais são os 3 tipos de acidente do trabalho? Tem o típico, que está previsto no artigo 19 da Lei 8.213, depois você dá uma lida. Atípico, artigo 20 da Lei 8.213. E equiparado ao acidente de trabalho, que está previsto no artigo 21 da Lei 8.213. O que é que fala a letra F? Fala sobre o CAT. O que é CAT? CAT. O que é CAT? CAT é o comunicado de acidente de trabalho. As empresas e os empregadores domésticos são obrigados a emitir a CAT, comunicado de acidente de trabalho, no primeiro dia útil seguinte ao acidente, sob pena de multa. Imagina que é a última questão da sua vida na prova do INSS. Se você acertar, você está dentro. Se você errar, você está fora. E fala a respeito do CAT. Imagine só. Você lá na última questão 120 da prova do INSS. O que é que cai? Cai CAT. E você nunca viu isso na sua vida. Meu Deus, o que é CAT? CAT, CAT, CAT. Nunca mais você esquece. CAT, comunicado de acidente do trabalho. CAT, comunicado de acidente de trabalho. As empresas, os empregadores domésticos, são obrigados a emitir a CAT. Quando que são obrigados a emitir a CAT? No primeiro dia útil seguinte ao acidente. Qual a pena? Multa. Multa. Ok? Aqui coloquei a legislação atualizadíssima, atualizada de hoje. Atualização de hoje. Hoje. A lei mais atualizada do Brasil, do mundo, está aqui atualizada. Então falamos a respeito do auxílio-doença. Auxílio-doença. Muito bom. É um show esse auxílio-doença. Ou você decora, ou você não decora e chora, ou você estuda e sorri bastante. Então, dica que eu dou de estudo. Você que agora vai desligar a live, você vai dormir agora. Sonhe com isso, sonhe com Kat, sonhe com Kate. E o que é que eu digo a vocês? Leiam o artigo 59 da Lei 8.213. Aqui fala sobre a subseção 5 do auxílio-doença. Artigo 59. Artigo 59. O que é que eu digo? Leia. Leia uma vez, leia 50 vezes, leia 200 vezes, 1 milhão de vezes. O importante é você ler e decorar tudo. Sim, tem isso aqui ainda. Vocês querem que eu leia? Quadro resumo. Diga aí se vocês querem que eu leia isso aqui. Como forma de revisão, diga aí. Como forma de revisão. Para você nunca mais esquecer na sua vida sobre o auxílio-doença. Você vai ficar pós-graduado, doutorado em auxílio-doença. Dá tempo ainda. Vocês querem que eu fale a respeito desse quadro? Resumo. Traz tudo. Traz tudo. Querem? Sim? Não? Então, vou ler para vocês. Ou vocês querem tirar um print? Olha que maravilha! Um print! Prepara o print, hein? Prepara o print. Olha o print, olha o print. Olha o print, prepara o print.
Tô dando fila a vocês, hein? Deixa eu organizar aqui direitinho para vocês. Quadro resumo auxílio. Opa, calma. Focou. Deixa eu focar. Prepara o print. Cadê? Não quer focar. Focou. Aproveita. Tira o print. 1, 2, 3. Tira o print. Olha que coisa linda. Já pensou isso aqui? Você lê isso aqui 50 vezes por dia. Já pensou? Opa. Pronto. Acabou o print. Acabou. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tirou. Então, guarde esse print. Imprima. Guarde no seu coração. E é isso, pessoal. É isso. É isso o quê? Estou estudando para o concurso do INSS. Última prova, eu bati na trave. Se fosse nos dias de hoje, no futebol, eu não bati na trave. Eu fui bater o pênalti e fiz um golaço de pênalti. Só que aconteceu o seguinte: o VAR, vocês sabem o que é o VAR no futebol? O árbitro lá viu o VAR, fez assim no campo e disse assim: Everton bateu o pênalti, eu vou ali analisar se ele foi irregular no pênalti. Quando chegou lá no VAR, o que foi que ele viu? Irregularidade quando eu bati meu pênalti. Ou seja, eu não estudei mais do que eu devia. Então acertei 96 pontos na última prova do INSS. E é o seguinte, pensei que eu ia passar porque foi uma nota muito alta para uma banca CESP. Mas o sétimo lugar da minha região, que foi aqui em Garanhuns, Pernambuco, o camarada ficou com 98. Com 98 eu com 96. Aí eu disse, meu Deus, agora é torcer para a morte. Torcer para alguém morrer. É torcer para acontecer desastre para eu entrar. Só que aconteceu. Pensei que ia chamar os excedentes. Não chamaram os excedentes. E estou aqui. Desde quando? Estou aqui na luta pelo INSS. Sabe desde quando? Desde 3 de janeiro de 2016. E nunca esqueço minha primeira aula desse curso. Dia 3 de janeiro de 2016, venho estudando Previdenciário, Constitucional, Administrativo, RLM, Direito da NASA, Direito Espacial, venho estudando tudo. Então, nunca esqueço, professor Daniel Sena, no Fox. Foi muito bom. O cara é excelente, motivou demais. E fui firme para a prova. Só que tinha um VAR, né? O juiz anulou meu gol. Então é o seguinte, tive gol anulado, não passei no concurso do INSS, mas nesse próximo eu tenho um objetivo traçado e espero alcançar essa meta. Eu tenho minha meta. Bruno, reforma. Eu tenho reforma. Oxi, tenho tudo. Tenho tudo porque eu sou louco pelo INSS, quero passar nesse concurso o mais rápido possível. E é o seguinte, o que eu estabeleci para mim, vocês devem estabelecer para vocês. Sabe o que foi que eu estabeleci para mim? Eu estabeleci o seguinte, que eu quero ser o primeiro nacional. Todo mundo pode. Você é livre para pensar o que você quiser. Se eu estabeleci para mim que eu quero ser o primeiro nacional, eu tenho tudo para ser o primeiro nacional. Por quê? Porque só depende de mim. Se eu ficar em casa, dormindo, comendo, fazendo nada, como diz o professor, se eu ficar coçando, isso não vai me ajudar. Isso não vai me ajudar a chegar a lugar algum. Eu estabeleci uma meta, ser o primeiro nacional. Posso, assim como vocês aqui podem também. Todo mundo aqui pode. Estabeleça, escreva no seu local de estudo. Escreva na folha de papel ofício, coloque assim, eu quero ser o primeiro nacional do INSS. E coloque, e olhe todo dia aquilo. Olhe todo dia. E diga, eu vou ser o primeiro nacional. Você pode ser o primeiro nacional da sua gerência. Você pode escolher a gerência que você quiser. Eu quero escolher a gerência de São Paulo, a mais concorrida que tiver. Eu quero a mais concorrida porque eu quero ser o primeiro dessa gerência. Você pode ser o primeiro. Você pode ser o primeiro da gerência que você quiser. Então, sangue nos olhos. Estude. Fecha a cara. E é o seguinte, pessoal. Estudar por material atualizado. Nova lei. Aqui é a nova lei. 13.846. Você pega isso aqui, ó. Engula todinha essa lei. Engula toda.
Não fique com preguicinha, com mimimi de não quero ler lei. Lei não presta pra mim. É a lei que vai te fazer passar nesse concurso. É a lei que vai te fazer passar nesse concurso. Se você nunca viu direito previdenciário na sua vida, eu indico curso do Fox. Professor Guilherme Biasotto, ele é o melhor professor que eu já vi na face da terra de direito previdenciário. Professor Guilherme Biasotto do Fox. Se quiserem cupom, eu tenho um cupom de desconto, tem aí na minha página, você já deve ter acompanhado. Tem meu cupom lá. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou estudando para o concurso do INSS. Eu preparo o meu próprio material. O meu material é baseado em quê? Vocês estão vendo isso aqui? Estou fazendo propaganda, pessoal. Hora de propaganda. Vocês estão vendo isso aqui? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, maravilhosa. Sabe o que é isso? Isso é um mapa mental da Lulu. Eu uso isso como meu estudo. Revisão. Olha isso. Bem fininho. Eu uso isso para preparar todos os meus resumos de direito previdenciário, direito constitucional, direito do que for. Eu uso isso. Então é o seguinte, eu resolvi implementar o meu resumo digitado. É um resumo que eu faço do tema. Hoje falamos a respeito do auxílio-doença. Eu tenho o material completo de auxílio-doença aqui. Está aqui esquematizado para mim. Tudo que eu preciso de auxílio-doença está aqui para mim. O que é que eu faço? Estou comercializando os meus resumos. Por quanto? R$ 25,90. Everton, é completo? É completo. Material de direito previdenciário completinho para você. Atualizado? Atualização de hoje. Hoje. Eu fiz hoje a atualização da lei. Vocês já viram falar na lei 13.846 de 2019? Que foi essa revolução todinha de reforma previdenciária? O material já está atualizado. Então, o que é que você consegue adquirindo esse material de direito previdenciário? Você vai ser incluído em um grupo. No grupo só tem pessoas que adquiriram o material. E nesse grupo você pode tirar dúvidas comigo. Everton, não entendi isso no material. Me explica isso. Eu vou e mando áudio para vocês. Mando. Tem questões. Eu tenho questões também. Fiz 100 questões comentadas. 100 questões comentadas. Quanto? R$ 5. 5. Você paga quanto em uma coxinha? Você paga quanto em uma besteirinha? Em uma pizza, você paga quanto? Você paga R$ 25,90 numa pizza? Me diga. Uma coxinha, uma coca, você paga quanto? R$ 5? 1.000 questões comentadas. 1.000 questões não. Me desculpe aqui, foi a emoção. 100 questões comentadas de direito previdenciário. Meu material totalmente atualizado, completo. Você terá um material de direito previdenciário completo. Você vai estar junto comigo. Vamos estudar. O grupo está excelente. Muitas pessoas no grupo. E é isso. Você vai estudar comigo. E serei o seu braço direito. E você será o meu braço esquerdo. E todo mundo junto. É o que eu costumo dizer. Todo mundo em um barco só. Muitas vagas nesse barco. E a gente vai remando. Remando rumo à ilha do INSS. Então é isso, pessoal. Amanhã falaremos a respeito de quê? Amanhã, sexta-feira, o último encontro da semana. Ontem não fiz a live porque eu estava viajando. Precisei viajar ontem. E amanhã falaremos a respeito de quê? Auxílio acidente. Amanhã falaremos a respeito do auxílio acidente, encerrando mais uma semana. Auxílio acidente, obrigado pela participação de cada um. Teve mudança na lei 8.212. Thales. Rapaz, teve mudança até na minha vida. Imagine na lei 8.212. Teve mudança até na lei do município aqui da minha cidade. Imagine na lei 8.212, que é a lei de que trata do custeio. Imagine aí. Então é isso, pessoal. Quer que eu diga a vocês? Estude com força. Quer adquirir meu material? Tem aí na minha bio. Tem minha história, você vai se arrastar para cima. Quer conversar comigo? Tem meu WhatsApp. Conversa comigo. Everton, qual o custeio do segurado especial? Everton, o que é prescrição em decadência? Everton, o que é justificação administrativa? Everton, o que é isso? O que é aquilo? Falou de direito previdenciário? Falou de concurso do INSS? Venha conversar comigo. Falou em INSS? Pode falar comigo.
Agora, se você vier falar comigo de que concurso público acabou, de que concurso público não existe mais, de que concurso público não é para você, eu vou dar um único conselho. Vá vender boticário. Vá ensacolar feira de mercado. Não venha falar que concurso acabou, que concurso já era, que INSS nunca mais vai sair, que INSS vai fechar. Então é o seguinte: quer conversar sobre INSS? Falo, tranquilo, a gente conversa à vontade, na maior harmonia e na paz. Agora, se for dizendo que concurso acabou, por favor, é melhor não. É melhor não. Então é isso. 50 minutos de live, muito bom. Amanhã a gente tem encontro marcado aqui para falarmos a respeito do auxílio acidente. Tem dúvida? Fala comigo no WhatsApp, a gente conversa e estou à disposição. Ok? Pensamento sempre positivo, INSS na veia. E pessoal, faça o seguinte, vocês que estão aqui na live ao vivo, divulgue essa live de graça aqui para vocês, assunto importante. A gente não fala besteira, a gente não fala lixo. Nossa cabeça não é lixo, nossa vida não é lixo, nossas informações não são lixos. Então, vamos conversar, tire print da tela, mostre ao seu amigo, esse cara aqui só fala sobre o INSS, e vamos conversar, compartilhe, tire print da tela e compartilhe nos grupos de WhatsApp, e vai ser muito bom para mim e para todos vocês, porque a gente está compartilhando conhecimento, compartilhando verdades, e para compartilhar mentiras em outro canto e não aqui. Lau Lopes, material, me chama no direct que eu mando o link para você, que você adquire agora e já tem o material em mãos, ok? Sim, farei live de todas as disciplinas para o concurso INSS. Aquilo que eu sei, compartilho. Aquilo que eu não sei, peço ajuda. Como que eu peço ajuda? Convidando o professor para falar com vocês. Eu aqui em cima, eu aqui nessa parte e o professor aqui, explicando para vocês. Análise sintática. Professor Sidney Martins, professor Pablo Jamilk. Conversaremos. Outra coisa, o que é que eu peço a vocês? Vocês querem que eu faça live com o professor? O que é que eu diga a vocês? Vão lá na última postagem do professor que vocês querem que eu faça live com ele e coloque lá, professor fulaninho de tal, faz uma live com o Everton do INSS e me marca e coloca lá, hashtag INSS na veia, se você quiser. E eu entro em contato com esse professor e a gente marca uma live e a gente conversa sobre tudo. Por quê? Porque eu quero passar em primeiro lugar no INSS, assim como vocês também. Então vamos estudar para esse concurso e detonar tudo, ok? Todos os dias, às 10 horas, live aqui nesse Instagram. Compartilhe essa live, tire print da tela, poste nos grupos de WhatsApp e é isso que a gente faz, compartilhar conhecimento, que é o mais importante de tudo. Só é marcar lá, Wanderlei. Marca lá o professor Daniel Sena. Professor, faz uma live com o INSS, falando a respeito do INSS. Fala lá, professor, e me marca. Só é marcar quando contato com ele, ok? Lau Lopes, só é me chamar no direct que a gente conversa agora a respeito do material, ok? Grande abraço, uma ótima noite a todos e fiquem com Deus e no INSS, no sangue, na veia, todos os dias. Um grande abraço a todos e até amanhã, às 10 horas, todo dia compartilhando conhecimento a respeito do INSS. Um grande abraço e uma ótima noite a todos vocês. Tchau.